Alô, galera, começando mais um de letra de número 190. Estamos agora já no rumo dos 200 programas. Óbvio que não contadinhos, eles levam a gente a ter 6 anos de programa, porque esse projeto começa lá em 2019, dentro da Tribuna do Paraná, e ele vai tendo momentos, paradas, voltas, retornos, interrupções, e a gente voltou com ele nessas últimas semanas / meses. O Matheus Afonso e o João Matheus Joaquim já estão aqui. Daqui a pouco o Carlos Bório chega. Ricardo Brejinski é desfalque, pelo menos informações. Como é que é? Rumores apontam para a ausência do Ricardo Brejinski, que ontem ficou até a madruga lá na Liga Arena. E a gente acha que tem que começar por aí mesmo, senhores, porque a gente viu que o serviço no Atlético, pelo jeito, Matheus, é para mágico, então, né? Cara, vai ser difícil. Eu acho que se alguém tiver dúvida, sim. Não dá para colocar nenhuma culpa no Portuga, né? Coitado. Não. Eu acho que assim. Ele escalar o Lucas Beleza de lateral direito. Que foi pífio. Mas eu acho que a principal questão, se você for parar para analisar, o Atlético até melhorou, né? Se você analisar as chances que o Atlético teve com triangulações depois dos 20 minutos ali do primeiro tempo, o Atlético até melhora no jogo, consegue fazer infiltração, consegue jogar por dentro. Eu achei que ele erra, na verdade, no segundo tempo em tirar o Renan Peixoto. O Renan Peixoto estava fazendo o pivô bem, estava segurando os caras ali. Mas eu acho que fica claro que o problema do Atlético não é só treinador, né? Eu acho que aí teve a conversa do Petralha com a torcida organizada durante a semana, dizendo que assumia o erro de contratações durante o início da janela, que o time realmente não está rendendo o que se esperava que desse, e que vai estar no meio do ano se quiser subir, porque independente, eu acho que ontem, mais uma vez, se mostrou principalmente uma zaga muito frágil, né? Porque a Chapecoense, quando acertava ali o contra-ataque e conseguia trocar 3, 4 passes, levava muito perigo ao gol do Atlético. No final do jogo, ainda assim, mesmo após o gol, o Mikael teve que fazer uma defesa, né? O Mikael, eu acho que, né, a foi forte, mas no contexto todo, não dá para você tomar um dele, né? E assim, o Mikael tem um potencial gigantesco. O Mikael tem aí top maior do Atlético, mas então, está um pouco mais de experiência para não queimar. A gente viu isso acontecer. Matheus, tua internet deu um pife aí. Vamos fazer o seguinte: tenta reconectar enquanto isso, porque tua internet do nada você começou e ela parou, e você está inclusive travado agora na tela para nós. Você ficou travado. No papinho de off aqui tava de boa. Mas sempre, né? Quando não funciona, eu fui. Apertou para gravar, ela falou: não, mano, nem vou. Agora voltou ao normal. Eu fui já voltei se mexendo. 2002 eu viajei até a Ucrânia. Ficamos uma hora antes da transmissão de um amistoso do Paraná Clube, 1 hora falando com Curitiba perfeitamente. Quando tocou a abertura da jornada da Transamérica, caiu o sinal, nunca mais falou, não transmitimos o jogo. Acabou. Mas, Matheus, retoma lá então, quando você falava que o problema não é só jogador, não é só técnico, mas aí eu já jogo uma pergunta para você. Mas assim, é tão ruim assim também? Não, também não. E eu acho que assim, a Série B, ela ontem eu estava conversando com um amigo meu e falou, cara, o Atlético hoje é 9º colocado, mas está 3 pontos do G4. Né? Agora acho que essa distância vai naturalmente, com a sequência da rodada, vai aumentar. Mas é muita gente nivelada por baixo. E, cara, quem viu a Chapecoense jogar, mas olha, é difícil, cara. É difícil ver jogar, e assim, só que o problema é que o Atlético está no mesmo nível, jogando em casa contra um time desse, a não ser pior. Claro, se o Kardec acerta o pênalti, se aquela bola entra, o jogo poderia ser diferente, eu acho que a vitória se encaminharia, mas
tudo se tornou muito difícil, né? Porque daí, logicamente, a torcida ela já está na sua questão de protesto, então tudo o que acontece, cada lance que errava, as vaias aconteciam, porque a torcida já não aguenta mais, né? O que está vendo o Atlético se transformar. E, assim, eu acho que o Atlético precisa de um treinador não digo nem nome, mas de experiência, né? Eu acho que foi cotado aí o Bernardo Franco. Cara, com todo respeito, não é o cara que o Atlético precisa nesse momento. O Atlético precisaria de um cara que chegasse com esse tanto de gente aí que tá falhando na zaga e peitasse e falasse assim, ó, Thiago Heleno tá treinando aí? Tá. Isso. Tá recebendo salário em dia? Tá, que é alto, inclusive. Vai jogar, pô. Vai jogar. Você vai morrer com o Tobias Figueiredo não conseguindo dominar uma bola, o Beleze não consegue acertar um lateral e o Léo falhando com bola nas costas, que foi, assim, um lance pífio, e aí a arbitragem encontrou um impedimento. Mas senão o Atlético teria perdido o jogo ontem na Arena. Né? Então, é complicado. E como eu já tinha dito, mas acho que travou, eu acho que está na hora de preservar um pouquinho o Mikael. Né? Eu acho que tende a ser uma grande venda do clube, muito provavelmente a maior da história. Eu acho que tem grande potencial, mas se deixar na situação que está muito, principalmente psicologicamente, vai acabar queimando o garoto. Né? Você tem ali o Santos, que é um cara com muita experiência, um cara que rodou aí o Brasil, que tem muita história no Atlético. Bota o cara para jogar, coloca o cara ali, dá um pouco mais de confiança, fala pro garoto, ó, calma, acontece, isso na sua carreira é normal. Desde que o Mikael surgiu como nome do Atlético, ele só teve vitórias, desde 15 anos. Ele foi para a seleção, ele foi campeão sul-americano sub-15, ele foi campeão sul-americano sub-17, ele vai para a seleção sub-20, ele é convocado para a seleção brasileira principal, ele estreia bem, quando o Léo Link falha, ele entra, ele consegue fazer boas defesas, e pela primeira vez na carreira dele, ele está tendo uma situação de baixa. Então, naturalmente, é difícil ele lidar com isso agora, mas cabe ao treinador, seja ele quem for, chegar e falar, garoto, calma um pouquinho, você ainda é novo, 20 anos, 21 anos, calma, teu momento vai chegar, é natural na tua carreira, você nunca passou por isso, mas precisa que tenha alguém que tenha peito para isso, seja para trazer um Thiago Heleno de volta, e seja também para conversar com um garoto desse e colocar ele um pouquinho para descansar e deixar um cara que, como o Santos, que tem muita experiência, jogar. Ô, João, e essa declaração do seu xará, o João Correia, falando, né, que arrumar um time em 3 dias é trabalho de Harry Potter. Nesse caso aí, para chamar um técnico tem que ser o Mister, né? Só que é o Mr. M. Pô, dá pra dar um jeito na mágica, né? Cara, eu vou dizer que eu concordo com o João Correia e concordo também com a declaração de vários treinadores sobre a relação do imediatismo no futebol e que realmente o torcedor só quer ver resultado, só quer ver o resultado. Só que eles trazem essas declarações no momento em que a torcida tá impaciente, que tipo assim, cara, já não tem mais, já não dá mais. Realmente, o time do Atlético, ele tá numa filosofia de jogo que foi o Barbieri que implantou. Ele colocou um estilo de jogo na cabeça dos jogadores, ele colocou um estilo de jogo em campo que leva mais tempo para ser tirado. Não é com 2, 3 dias de treinamento que você consegue implementar um novo estilo de jogo, uma nova forma de se jogar, não sei realmente que seja um técnico Harry Potter, né? Que venha e mude da água para o vinho o time e que com 2 dias fale, cara, é assim que a gente vai jogar e ponto. E os jogadores realmente comprem o que esse técnico fala, mas daí tem que ser alguém muito grande, alguém que tenha um nome, uma experiência no futebol para poder fazer isso. Acredito que com o tempo daria até para o João Correia desenvolver um trabalho melhor no Atlético, melhor do que o Barbieri fez, mas leva tempo. E não é algo que a torcida do Atlético quer nesse momento, não é algo que eles vão ter paciência nesse momento para poder aturar mais 1, 2, 3 derrotas, resultados como empates. Eles querem vitória, eles querem ver o time ganhando. E aí a paciência tem que ser levada a um nível que não sei se vai ter. Porque, é claro, ontem, Bório, depois do jogo, o João Correia falou como é que fala quando a pessoa está numa entrevista de emprego, né? Um pretendente, né? O cara é um pretendente ao job. Falou até da Ferrari.
Acho que ele caiu certinho na armadilha e foi falar que pode comandar a Ferrari. Mas eu não sei se assim também ele consegue um emprego, né, Bora? Cara, ele entrou numa roubada, cara, eu acho. Primeiro, o time do Atlético tá um amontoado, não tá uma cara de time. Isso não é o primeiro ponto, né? Você não consegue ver uma definição tática no time do Atlético. É um monte de jogador, cada um fazendo a sua função do jeito que bem entende, não tem uma jogada, não tem nada. E aí você coloca o técnico que é, poxa, inexperiente, né? Primeiro, o técnico mais novo que acho que comandou o Atlético da história. Da história. Então, aqui é como a gente costuma falar, um juvenil para comandar o Atlético. E aí? O cara não vai ter... É bem como o João falou. Ele precisaria de tempo. E tempo é uma coisa que o Atlético hoje não tem. Não tem por causa dos resultados em campo. Ó, o Atlético ele tem menos de 50% de aproveitamento em 7 rodadas. Sim. Isso aí não é aproveitamento do time que vai subir para a Série A. Porque da forma que tá, e assim, e aí tem coisas que você não consegue entender, né? Como, por exemplo, o negócio do Juliano, né? Como é que o Juliano não estava jogando? Exatamente. Não, e ontem ele entrou e mudou o jogo. Tipo assim, mudou o jogo não, né? Ele quis jogar, né? Acho que foi um dos poucos que queria a bola, queria fazer alguma coisa, né? Faz a jogada do primeiro pênalti, bate o segundo. Claramente o cara só estava esperando a oportunidade. Que claramente não seria dado. E aí, como é que é o futebol, né? E tem muito disso, né? Ô, João, você que é um cara que acompanha o futebol em todas as suas vertentes. Em todas as suas divisões. O treinador elogiou o Juliano, mas não escalava ele, né? Cara, aí eu entro aí acho que é duas coisas. Ou era o Juliano que não queria jogar, ou era realmente ele que não queria colocar o cara para jogar, né? E aí o único treinador que eu vi xingando ou, né, não elogiando um jogador foi o Zago no Curitiba. Né? Esse chegou um momento que ele jogou tudo na mesa e dali para frente não apareceu mais, né? Então fica nessa rasgação de seda, né, para dizer não, o cara joga bem, o cara é bom, o cara é um líder, bota em campo. Bota para jogar. A mesma coisa que o Matheus falou do Thiago Heleno. Acho que na defesa do Atlético, se tiver um xerife, alguém para cuidar, alguém para colocar o instrumento na mesa e falar assim, ó, a partir de agora é isso, pro robô do Google não pegar jeito, né? Botar o instrumento na mesa e falar assim, irmão, quem manda aqui sou eu. Na mesa. E aí vai rolar. Até porque se continuar nos bastidores ali, não vai render. Vai estar só pagando o salário do cara. E um jogador bom, um jogador que, se tiver um psicológico bom ali, alguém que coloque ele no jogo, ele vai ajudar muito o Atlético na defesa, pelo menos. Mas aí precisa chegar um treinador que evite essa briga, né? Para colocar o instrumento na mesa, tem que ser um treinador também que chegue para que tenha essa capacidade. Vanderlei Luxemburgo tem total essa capacidade, pô. Porque você vai esperar isso do João Correia, que é mais novo que o Thiago Heleno? Não vai. A primeira reunião do Thiago Heleno com o elenco, ele competindo com o Thiago Heleno, né? A primeira reunião do bota Thiago... o instrumento na mesa, o Thiago Heleno, a banca leva. Primeira reunião, chega um trombone no vestiário do Atlético, o cara tá aqui, ó. Pá! Botou o instrumento na mesa. Pronto, instrumento que você precisa. Ontem o Atlético teve interino, nesse sábado, Curitiba tem interino. E é engraçado, Bori, você que também já está há mais tempo na janela como eu, o Denis Ivamura é aquele cara que a gente vê em foto de treino, em dia de treino, há 200 anos, a gente nunca soube o nome dele, né? Não. É aquele que você pergunta, quem que é esse? Quem que é esse cara aí da foto aí, que aparece sempre aí nos treinos aí? E aí quando dizem que ele é o cara, né? É óbvio que não é a mesma situação, ele vai
Lógico que durante o jogo ele vai ter autonomia, né? Porque o Moser não pode falar com ele, mas ele vai colocar o time que o Moser quer do jeito que o Moser pensou. É outra situação, né? Outra situação completamente diferente, né? Mas é o interino da vez no Curitiba, que é engraçado, né? Eu não sei quem fez a matéria, João, se foi você, se foi o Matheus, se foi o Felipe. O Curitiba que sofre tanto jogando fora, mas contra o Goiás vai bem, né? Acho que foi o Felipe. Foi, né? Mas realmente. Felipe, eu acho. Na Serrinha joga bem. O Curitiba, se não me engano, o último confronto com o Goiás na Serrinha, o Curitiba venceu, inclusive, o Goiás pela Série B, se eu não estou muito enganado. Só que os times de Goiás, né, e a gente tem o Goiás agora com o Curitiba nesse sábado, o Atlético com o Vila Nova no outro sábado, os times de Goiás resolveram que querem subir esse ano, Bora. E aí o negócio não tá fácil, não. Eu vi o ano passado acabou empatado. Os 2 jogos empatados e foi em 2023. Foi em 23 que ganhou, né? 23 ganhou de 2-1. E eu vi o jogo do Goiás contra o Criciúma, né? Foi o último. Acho que foi. Goiás foi o Avaí. Avaí, 2-1. O Goiás tem um time bem acertadinho. É um time que joga certinho, sabe marcar, tem um meio de campo interessante, tem o Tadeu, né, que é um baita um goleiro. Então, eu acho que o Curitiba vai encontrar problemas pela frente lá. O Denis Ivamura vai ter que tirar coelho da cartola, falando em Harry Potter, né? Agora, o Curitiba vai talvez para o primeiro jogo fora, João, em que empatar já virou um bom negócio, né? Não, com certeza. Contra o vice-líder, eu acho que um empate lá não vai ser desmerecido pela torcida, não vai ser tão criticado quanto uma derrota, né? Porque, claro, uma crítica vai ter, ainda mais dependendo do como for o decorrer do jogo. Mas se controlar bem o jogo e conseguir trazer um empate, perfeito. Assim, o que me pega em relação ao Curitiba são essas chances perdidas, né, Matheus? Né? O jogo do Remo, depois o jogo da Ferroviária, já tem o jogo do Novo Horizontino também nessa conta. Então você soma aí 8 pontos que o Curitiba perdeu. Óbvio que o Curitiba não seria perfeito. E jogando também, melhor que o adversário, né? Mas jogando melhor, né? Momentos. Pelo menos contra Remo e contra a Ferroviária, uma boa parte do jogo jogando melhor. Diante do Novo Horizontino, a gente pode até não dizer isso. É ponto que faz uma falta danada. Esse da Ferroviária, para mim, é ponto que o Curitiba não, vai ser difícil recuperar esse ponto. Muito pelo primeiro tempo que fez, né? Nos 2 jogos também. Contra o Remo também. Curitiba, o jogo contra o Remo, no primeiro tempo, a única oportunidade basicamente que o Remo teve foi a oportunidade do gol. Mas Curitiba controlava o jogo, tinha volume de jogo. Assim, o jogo tem 90 minutos, né? Mas entre os 45 minutos foi um dos melhores do Curitiba no ano. Mas não conseguiu fazer. Contra a Ferroviária, conseguiu fazer o gol. Conseguiu ter chance para matar o jogo, para fazer 2, 3 e acabou não acontecendo. E aí você jogando contra o adversário fora de casa, a gente até comentou aqui, não teria uma pressão muito grande, porque, convenhamos, a torcida da Ferroviária não é uma torcida que inflama tanto, tinha a oportunidade de vencer o jogo. Acabou o primeiro tempo 1-0, você jogando num campo, claro, fora de casa, mas que você não tem uma pressão, era jogo para 3 pontos. E aí o Curitiba conseguiu transformar isso, né, num segundo tempo totalmente diferente, um segundo tempo onde basicamente não atacou, né, mesmo depois do empate, vem o segundo gol da Ferroviária, o Curitiba não conseguiu ter força para chegar, e aí vai ficando cada vez mais difícil, né? A gente falava no começo do ano assim, cara, os paranaenses são muito candidatos a subir. E aí a gente vê que a banda vai passando e as coisas vão acontecendo. Claro, o Curitiba ainda está mais próximo, né? Se vencer nessa oportunidade o Goiás, que é um grande candidato a subir também, pode terminar até no G4.
mas uma derrota também é lá para baixo, né? É lá para baixo, porque fica com o mesmo número de pontos do Atlético. O Atlético iniciou a rodada em 9º colocado e vai ficar os dois por ali. E assim, a gente está falando do início de campeonato, que muita coisa pode acontecer, mas é isso, cara. Se você não se colocar num bloco que realmente vai brigar nessas primeiras rodadas, aí vamos jogar 10, 15 rodadas, depois para chegar, cara, é muito difícil. É fazer campanha que nem o Jorginho tinha que fazer, de 70%, 80% de campeão para tentar chegar. E aí é muito difícil, como aconteceu com o Jorginho no Coxa no ano passado, e vai ser difícil para todo mundo. Então o Coxa tem uma grande oportunidade, acho que o jogo não vai ser fácil, eu acho que realmente vai ter dificuldade de jogar lá, porque lá sim, lá você tem torcida, lá você tem uma torcida de massa, vamos dizer assim, que apoia, que está junto, um time bem treinado pelo Mancini, um time que quer sim subir, que está jogando bem, principalmente em casa, vai ter dificuldades, mas é nesse momento que o time que também pensa em subir, é esse jogo que tem que ganhar, né? É esse jogo que tem que mostrar força, e aí a gente vai ter que esperar sábado para saber o resultado. Pois é, a gente vai ter que aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Gente, eu sei que o assunto já está mais já da semana passada, mas, Bório, não tem como a gente não falar de tudo que aconteceu no jogo Operário e América, né? E assim, eu acho que é mais do que o que aconteceu no jogo, né? É o todo, né? Porque o Alano, ele é alvo de uma ofensa racial, de uma injúria racial. E aí as pessoas vão no perfil pessoal dele nas redes sociais para fazer mais ataque racista em cima dele. Cara, mas é um absurdo o que está acontecendo no mundo, né, cara? Não é uma questão só do Brasil, né? A gente vê o Vinícius Júnior lá na Espanha, lá quanto que o cara sofre até hoje, né? Mesmo com toda a punição que já teve contra o racismo lá, e passa jogo, passa rodada, sempre tem um caso de alguém xingando ele. E é incrível, né, cara? Porque, puta, você vê de um cara que não é brasileiro, que está aqui trabalhando, usufruindo do país, chega e fala uma besteira dessa para um companheiro de profissão, né, cara? Não dá para entender. O torcedor já é um absurdo fazer. Agora, o próprio jogador falar isso, cara, não tem. É incrível. E falando desses comentários, então, cara, meu Deus, eu vi pela eleição, a escolha do Papa aí, né? Uma hora que a primeira fumaça preta que passou, alguém falou: escolheram o Papa Negão, então. É duro. Cara, não tem mais condição, né, velho? Tá doido. Tá o fim do mundo mesmo. Como é que estamos no caso mesmo, João e Matheus? Como é que está o desenrolar do caso? O Ministério Público ofereceu denúncia e agora ele foi denunciado, né? Agora ele é réu, né? Denunciado. Mas infelizmente, né? O que ainda não se conseguiu provar, né? A gente ainda não teve uma imagem. Eita, poxa. Tem helicóptero passando aqui em cima agora. Mas não se conseguiu provar, de fato, com a imagem que ele realmente falou, né? Eu assisti o depoimento dele para a polícia logo após a partida. Ele disse que ele não disse. Claro, ele não, acho que não iria confessar. Mas, e aí você tem que dar o benefício da dúvida, mas a maneira em que o Alano gere toda a situação, com a revolta, né, que isso acontece, da maneira que ele reage, cara, é porque eu estava fazendo o jogo, né? Eu estava com o contexto do jogo. E aí, no momento, assim, ainda sem a transmissão dizer o que estava acontecendo, assistindo o jogo, quando acontece, eu já sabia o que era. Porque pela revolta de quem sofre, você já imagina. E quando ele vai daquela maneira que eu falei, cara, eu acho que é racismo. E aí vem o Jaci. A hora que vem o Jaci, ele abraça ele e fala assim, eu ouvi, calma, eu ouvi. E eu falei, cara, não é possível. Não é possível. E aí, quando tudo acontece, né, acho que o árbitro, né, tem agora a coisa do movimento antirracista, ele buscou,
né, entender, ele falou, eu estava longe, eu não escutei, a gente vai tentar ver no VAR se a gente consegue comprovar alguma coisa, mas, assim, para a arbitragem nesse momento é difícil você também tomar uma decisão, sendo que a polícia investigando até agora não conseguiu chegar, que a arbitragem nesse momento ela não é muito culpada, mas o que a gente espera é que, logicamente, né, que se houve realmente um culpado, que ele pague por isso. E o que é triste, eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, é que analisando um caso como esse, a gente consegue ver claramente que a gente está falhando como sociedade. Né? Eu acho que esse é o problema principal. Né? Independente, né, se o Miguelito falou ou não, só o fato dos bolivianos estarem na conta pessoal do Alano cometendo claramente injúria racial, assim, para todo mundo ver, eu acho que mais uma vez é a prova que a gente falha como sociedade, que ainda existem pessoas que acham que a cor da pele de um vale mais que a outra, e isso é muito, muito, muito triste. E aí, assim, eu sugiro a quem tiver a possibilidade, até quero conferir se está sendo exibido esse conteúdo, continua sendo exibido. Não adianta, não tem a programação de domingo aqui, vamos ver. Porque eu não sei se está só no. Como é que é? É só no streaming. Não só no streaming. Eu quero ver se tem a programação. Está passando na TV aberta também. Aqui já está passando no Mico. Não, está passando na TV aberta. Então, gente, sugiro a quem puder assistir. 2 episódios já foram transmitidos na TV, mas vai ter mais 2, se eu não me engano, ainda, nos finais de semana. O documentário Glória. Da Glória Maria. Que está passando na Globo, né? E também já está disponível lá no Globoplay. A gente está falando da jornalista de TV mais famosa da história do Brasil, e ela foi alvo de racismo, ela foi impedida de entrar em hotel por causa da cor da pele. Então, gente, eu acho que vale muito para quem não viu, porque assim, nós aqui nunca teremos a noção, e a gente teve a possibilidade, por sinal. E se você quiser, cara, tem uma aula no De Letra, que foi a entrevista, o Matheus e o João não estavam, mas eu e o Bório estávamos, que foi a entrevista que o Paulo César Vasconcelos deu para a gente, aqui no De Letra, que é um dos grandes momentos desse programa, foi a entrevista que o Paulo César Vasconcelos nos concedeu ano passado. Vale muito para quem não viu. Se eu conseguir lembrar de deixar aqui pelo menos no cardzinho ali para você acompanhar. Mas vamos, gente, vamos no palpite, porque é hora de palpitar. Muito bem, senhores. Eu posso colocar aqui a votação à lá Câmara dos Deputados. Né? Vocês querem que o Ricardo, o líder, não todos permaneçam no lugar. Né? Por mim, indiferente. Eu tô na lanterna. Ele não roubando a minha lanterna, eu tô feliz. Ele não roubando a minha lanterna, pode apostar e palpitar no que ele quiser, mas ele acertando tudo, tá bom para mim. Não, mas, cara, depois que Leão 14 nos pediu paz, vamos, né? Vamos construir essa ponte, né? Como Leão 14 pediu. Como diz Matheus Afonso, o Papa Leão da Estradinha. Papa Leão da Estradinha. Tá aí. Inclusive, deixa eu fazer um rápido agradecimento a quem me deu essa camiseta aqui. Não. Também é o Papa, né? Obrigado. Queremos você aqui, Papa Leão. Não, se ele puder também comparecer, mas recebi essa camiseta de um grande amigo, o Dani, que trabalha, né, em uma das patrocinadoras aqui do Leão da Estradinha, e sabendo que eu sou um grande apreciador de camisas, ele falou, cara, vou pegar uma camisa lá e vou te enviar para você ter na sua coleção e tudo mais. Então, um grande abraço, vou recortar depois desse momento aqui, enviar para ele, para que fique registrado. Viu? Muito obrigado, meu amigo. Então tem que ter pelo menos mais uma pessoa vendo o programa hoje, né? Isso. E o nome do Bandeira? Pelo menos mais uma. O nome do Bandeira chegou a lembrar?
Não, ele sumiu. O Bandeira, acho que ele viu o nível do nosso futebol e ele desistiu. Um abraço pro Bandeira. Barbaridade. Um abraço pro Bandeira, então. Que tá Um abraço ao Bandeira. Senhores, vamos lá. Bora, Goiás e Curitiba. Cara, eu vou gastar o meu primeiro empate já. Seremos 2, então. Matheus? Vou de paz também. João? Eu vou acreditar, vou de Curitiba. Olha aí, muito bem. Aí temos outro jogo da Série B. É bom lembrar que a rodada começou com o jogo do Atlético, né? Então, não tem jogo do Atlético dessa semana na loteria. João, Cuiabá e Operário. Esse é danado, hein? Cara, porque isso aí, o Cuiabá tá em quarto, o Operário tá ruim das pernas. E vai ser lá em Cuiabá, eu vou de Cuiabá. Eu vou de Cuiabá, infelizmente, também, bora. Também vou de Cuiabá. Matheus? Todo mundo foi de Cuiabá? Então eu vou de Operário. Aí, ó. Olha, o homem do grego estratégia. Série C, 2 jogos domingo às 7. CSA e Maringá, Matheus. CSA e Maringá? Maringá. Também vou de Maringá. Tô confiando, bora. Eu também vou de Maringá. João? Maringá. Aí no mesmo horário, no domingo, tem Londrina e Tombense no VGD. Eu comentei o jogo do Londrina na segunda, lá na Jovem Pan News Londrina. E assim, o Claudinei viu que o time não jogou bem o primeiro tempo. E o Luiz Daniel fez umas defesas importantes. Mas, cara, era um pouquinho só. O Londrina precisou jogar isso aqui só para ganhar um jogo, mas não jogou. Eu acho que o Londrina em VGD garante. Bora, vou de Londrina. Tubarão. Matheus? Tubarão. João? O fator VGD é crucial para esse jogo, vai dar Tubarão. E agora a Série D, Matheus. Isso. Monte Azul, que é bom lembrar, interior de São Paulo, né? Monte Azul Paulista. Monte Azul e Cianorte. Uma dúvida, o Monte Azul não é o time que é do pai do Neymar? Eu acho que Dito isso, eu acho que é, né? Deixa eu Dito ver. isso, Cianorte. Peraí. SAF do pai do Neymar. Eu acho que é Monte Azul. Esse mesmo. Aqui, ó. E o Emerson Clube de Sheik Neymar. Emerson Sheik, é. É. Caraca, que informação que eu fui lembrar, viu? Mas, dito isso, Cianorte. Cianorte também, bora. Cianorte. João? E tem um ex-Londrina aqui também, ó, o Samuel Chukwuemekaoti. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome, mas é o Chukwuemekaoti. Samuel, tá aqui. Tchuk-tchuk? Dito isso, na verdade, eu acho que nem pelo fato de ser a Norte, nem pelo fato do time ser do Neymar pai, mas vai ser por causa do Papa Leão que o Leão vai conseguir. Aí, ó. Bom. Exatamente. Bom argumento. Baita leões, argumento isso aí. se todos os leões do futebol brasileiro vencerem na rodada, isso. Aliás, vocês viram o lance lá do esporte, significa, né? O esporte, mais do que rápido, colocou lá, né? De leão para leão, saudamos o novo Papa. Então, o marketing do esporte foi rápido. Um abraço lá para a querida, lá para Donzela. O Fortaleza, né? O Papa escolheu o leão, né? E por aí vai. O João, Cascavel e Inter de Limeira. Cascavel. Eu vou de empate, bora. Rapaz. Eu vou de empate também. Matheus? Cara, eu vou de Inter de Limeira. Vai de Inter de Limeira. O Bório, Azures e Barra. Do Garças? Não. Barra do maior prédio Barra de Balneário? Para do gar. Eu vou de Azures. Barra da mãe do Cristiano Ronaldo. Barra da Saia. Eu vou de Azures também, Matheus. Cara, eu vou de Azures. Mas olha... João Matheus Joaquim. Um abraço pro Fabrício Reusing, né? Que é social media do Barra, mas vai dar Azures.
Vai dar Azures. Quero te informar um negócio, não é mais. Não é mais, ele já não... Não é mais? Não é mais. Não. Então, dito isso, vai dar Azures mesmo. Agora, com certeza. Vamos lá para a Série A, então, João Mateus, Joaquim. Mirassol e Corinthians. Série A eu não sei, não estou acompanhando muito, mas ao conhecimento do que é o Mirassol contra times grandes, eu acho que nesse momento eu vou apostar no empate. Putz, eu vou... Não, eu não vou gastar meu empate, não. Eu vou de Corinthians, Matheus. Eu vou de Corinthians também. Até porque o Corinthians vai meio que largar a Sul-Americana agora. Bora. Corinthians. Esse é um bom jogo. Talvez o jogo da rodada, Matheus Afonso. Flamengo e Bahia. Flamengo. No Maracanã, Flamengo, bora. Eu também aposto no Flamengo. João? É da Mengão. O Bório, Sport e Cruzeiro. O Leão, olha o Leão aí. Ó. Olha o Leão aí, ó. O Leão vai ser engolido pela Raposa. Cruzeiro. Sport, Matheus. Desculpa, qual é o confronto? Sport e Cruzeiro. Esporte. Vai ser. João Mateus. No mesmo argumento do Cianorte, em homenagem ao Papa Leão, Sport ganha. Exatamente. Agora a pedrada, Matheus Afonso. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras. Putz, eu ia de empate, mas eu vou de Palmeiras, Bório. Palmeiras está ganhando todos os jogos. Palmeiras. João? Eu estava vendo uma estatística, o Palmeiras acho que está 18 jogos sem perder fora de casa, né? 19 agora com o jogo de... 19 jogos. Né, cara, é absurdo, é absurdo. O Palmeiras a gente fica, porque o Palmeiras tá mal, tá aí, o Palmeiras é líder, melhor campanha da Libertadores. Esse é o Palmeiras mal. Esse é o Palmeiras em crise. João Mateus vai de São Paulo? Eu vou de São Paulo agora que o Ferreirinha chega para acabar com a brincadeira do Palmeiras. Muito bem, então tá. E continuar com a brincadeira do Neto, né? Claro, exatamente. essa que é a mais importante. Atlético Mineiro e Fluminense, João Mateus. Galo e Flu. Isso é danado, hein? Empate. Eu vou de empate também, Bório. Galo e Flu. Eu vou apostar no Galo. E aí, Matheus Afonso? Acompanha o Galo também. Vai de Galo também. E para fechar, Bório, Botafogo e Internacional. Outro joguinho danado, hein? Que jogo, cara. Eu vou gastar meu empate. O Bório vai gastar o último empate. Matheus? Também, empate. Cara, eu vou acreditar no Renato Paiva. Eu vou de Botafogo, João Mateus. Vou de Fogão também. Muito bem, tá aí. Feitas as apostas da rodada, vamos ao resultado. Quero dizer que o João Mateus nunca esteve tão perto de ganhar uma rodada. Olha aí. Não fosse ele um homem do entretenimento que disse que o Vasco ia ganhar do Palmeiras. Daí, no final, ele teve mais um tropeço na corrida, na Fórmula 1, mas ali já é dentro do... Né? Fórmula 1, normalmente só um ganha. É difícil. Isso que eu critiquei, que eu falei que o Norris não ia chegar na terceira... Norris? É o Norris? Enfim, eu falei que não ia chegar na terceira vitória seguida e chegou. O Piastri, né? Como você disse. Esse mesmo. E a rodada foi ruim. O Bório vive uma fase ruim. O Bório terminou com 3 pontos. De novo? O Matheus e o João Mateus fizeram 4 pontos. Nossa. O Ricardo o teste foi ruim. O Ricardo fez 5 pontos e eu fiz 6 porque eu acertei o Piastri. Então,
Nesse momento, o João tem 54 pontos, o Bório tem 61 pontos, eu tenho 71 pontos e Matheus e Ricardo dividem a liderança nesse momento com 74 pontos. Então, temos aí Olha aí. a disputa emocionante entre Matheus Afonso e Ricardo Breginski pela liderança da nossa loteria. Você veja 30 pontos de diferença. Ai, que pena que eu vou acertar toda a tabela no final do ano, né? E vai dar boa, né? Vai. Vai sim. Eu tô vendo que nós vamos acertar muita coisa. Tô vendo mesmo. Até agora, nada. Eu vou começar principalmente pelo Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro já está em 5º lugar no campeonato. Senhores, olha a gente... E o Bragantino, que todo mundo apostou que ia cair. O Bragantino para cair. E o pessoal ajudando a gente com a Ferroviária e com o Botafogo, né? Curitiba, Ferroviária, Atlético e Botafogo, e a nossa aposta vai para o Beleléu. Senhores, voltamos semana que vem com mais opiniões. Como teve um cara que mandou mensagem esses dias no programa. O quê? Eu vou ficar vendo caras dando palpite? Assim, sem nenhum embasamento? Dá vontade de falar, é isso aí. Esse é o nosso... Exatamente. Tal qual Nós mesa somos... redonda de qualquer programa de TV esportivo. A diferença é que a gente tem mais grife. Não, e a diferença é que ele tem coragem. A diferença é que a gente tem entretenimento. A gente chega e fala, os caras ficam, não, é difícil apontar favoritos e não sei o que, a gente vai lá e diz que paga o preço, porque nós temos... E a gente vai lá e diz, empate. Empate, ambos marcam. Um abraço, gente. Tchau para vocês. Tchau, até pessoal. semana que vem.